Olá, semioticistas. Hoje nós vamos retomar o assunto tratado no vídeo anterior, onde nós iniciamos uma análise da obra, da parte, um fragmento da obra de Germinal, do Émile Zola, e estamos analisando a figuratividade, a iconicidade, a impressão referencial, aspectos relacionados com as isotopias. E nós estamos fazendo desde as primeiras formulações da obra em tela, em análise, até o texto definitivo. Então, eu li um primeiro plano em pormenor, um fragmento inicial, logo um segundo plano em pormenor, seria um fragmento que continua, que segue este, ainda nas primeiras formulações. E, finalmente, eu fiz a leitura do texto definitivo. Hoje nós vamos analisar exatamente o primeiro fragmento lido, o primeiro plano em pormenor, que, enfim, eu volto a ler para que nós retomemos e possamos com mais propriedade fazer a nossa análise. O fragmento ele diz o seguinte: primeiros dias de março de 66, segunda-feira. Etienne, sozinho na estrada de Marchine a Montsou. Marchienne, a 2 léguas. Ele saiu cedo de lá para ir a Douai, ou a outra parte. Ali não encontrou trabalho nas grandes fábricas. A estrada toda reta, a noite escura, o céu coberto por um véu cinza, o vento glacial que sopra na superfície rasa. O vento nos corta. Ele partiu há quase 1 hora. Bom, primeiro nós vamos analisar as isotopias temporais, logo as espaciais e logo as actoriais. Então, nós trataremos agora do tempo nesse fragmento. As marcas que instalam e precisam a isotopia temporal, elas são abundantes, né? Todas têm em comum, têm um traço isotopante, tem em comum o fato de marcar o ponto de articulação entre um fim e um começo, num triplo registro de temporalidade. Qual triplo registro é este? Temporalidade natural, o dia, ele diz bem cedo, noite escura antes da aurora. Segundo, a estação, fim de inverno, começo de primavera. Cultural, ou seja, o mês, primeiros dias de março de 1866. A semana, segunda-feira. Histórica, onde no final diz datar o Império. Então a marca aspectual, nesse ponto pontual e incoativa, permite antecipar uma aspectualidade final de cunho durativo. Com relação ao espaço, as marcas da isotopia espacial também são numerosas. São de 2 ordens. Nomes próprios de lugares, são 4 denominações que aparecem no fragmento lido, e nomes comuns. Cada um desses nomes comuns, é qualificado por um adjetivo, a saber, estrada reta, noite escura, céu cinza, vento glacial, planície rasa. Cada um projeta como termo de uma categoria seu termo oposto já previsível, assim confirmando no final do romance, onde ele diz o seguinte, abre aspas: em pleno céu, o sol de abril irradiava em sua glória, aquecendo a terra que dava à luz, fecha aspas. Como o tempo, o espaço, ele é igualmente precisado pela quantificação, 2 léguas. Os topônimos e as qualificações dos estados de coisas, assim como anteriormente os cronômenos, tempo histórico, eles fundam a sua iconicidade em sua especificidade, a quantificação e a qualificação, levando à produção de um efeito de realidade. E, finalmente, com relação aos atores, ou o ator e a sua ação,
que, designado como no plano geral apenas por seu primeiro nome, o ator ele não recebe aqui nenhuma qualificação descritiva. Suas propriedades são determinadas pela ação, ou seja, ele está, só, partiu, aparece 2 vezes, e sobretudo no fragmento que diz, não encontrou trabalho nas grandes fábricas, que indicava a um só tempo seu estado narrativo, estado de falta, condição de formação de um sujeito de busca, e seu estado, ou seu estatuto sociocultural, como operário. E é um sujeito de ação, mas designado somente por predicados de estado, e está como que imobilizado no cenário. Bom, e agora com relação à manifestação textual, né? 6 frases essencialmente nominais, breves e sem liames sintáticos, que compõem o fragmento. As raras formas verbais são os verbos de estado, ser e ter, particípios passados, 2 verbos de ação que têm por sujeito o vento, sopra e corta. O início do texto evoca o movimento do homem, o fim descreve o espaço em que este se encontra. As 2 isotopias, a do ator e a do espaço, estão nitidamente separadas, ocupando de maneira exclusiva cada uma das 2 extremidades da sequência. Esses fatos estilísticos contribuem para isolar o ator. Quanto à marca pessoal final, onde ele diz, o vento nos corta, ela introduz com o enunciador a presença de um sujeito coletivo participante, convocando a expressão de uma subjetividade solidária nas versões posteriores, cujos meios discursivos poderão variar. O discurso indireto livre será seu instrumento privilegiado. E, como quer que seja, o conjunto dos fatos textuais desse primeiro plano pormenorizado, esse primeiro fragmento lido, instala um modo de veredicção com o qual os enunciados do segundo plano detalhado eles contrastarão fortemente.